Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E depois no versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então, você tem duas classes de pessoas aqui. Você tem os gentios, que eram os não-judeus, que se convertiam. Então, aqui, Tessalonicenses, eles eram gentios, eles eram ali da região da Grécia, mais ou menos, né? Macedônia, me parece. Então, eles eram gentios. E eles estavam sendo perseguidos pelos gentios, porque eles tinham deixado de adorar os deuses, de fazer sacrifícios a deuses pagãos, então eles eram perseguidos. Como qualquer cristão é perseguido quando ele abandona a sua religião pagã. Nem precisa ser pagã, pode ser católica, pode ser evangélica, mas ele entende a salvação por graça e ele abandona, e os parentes caem em cima, os amigos e tal. Aqui no Brasil ainda não é uma coisa tão rigorosa, tão violenta como é na Índia, por exemplo. Alguns anos atrás, nós tivemos dois casos, um de uma irmã que começou a congregar com os irmãos e se recusou a fazer as oferendas aos deuses e foi morta pelo marido. E o outro, um irmão, que também se recusou a fazer oferendas aos deuses e foi morto pelo próprio irmão dele, que o matou e pôs fogo na casa dele. Na Índia a coisa não é brincadeira não. Os pagãos lá são rigorosos em perseguir e até matar cristãos, em algumas regiões mais, outras regiões menos. No Butão, por exemplo, o Butão é um país budista. A religião oficial lá é o budismo. Então o cristianismo não é visto com bons olhos, não. Por isso que os irmãos congregados ao nome do Senhor no Butão, quando eles querem fazer uma conferência, aí vai ter um número maior de irmãos, vai aparecer mais, tal, eles vão para a Índia, eles atravessam a fronteira e fazem em algum hotel, em algum lugar da Índia. Mesma coisa no Egito, que é muçulmano, que são islâmicos. Você não pode pregar o evangelho para um muçulmano. Se você quiser pregar o evangelho, tem que pregar para cristão. Para muçulmano, não. Porque senão você vai ser preso. Na Filipinas ou Indonésia, parece que assim, o John Kemp foi preso, eu não sei se foi nas Filipinas ou na Indonésia, porque ele deu um folheto para um muçulmano. E a polícia veio e prendeu ele. Como ele é canadense, né? Então a embaixada foi lá, tal, ele acabou sendo solto. Então nesses países muçulmanos, Arábia Saudita, então nem pensar em você querer pregar o evangelho na Arábia Saudita, que apesar de ser um país assim rico, bilionário, amigo do Ocidente, amigo dos Estados Unidos, evangelho lá não pode. No Egito, mesma coisa. O Egito você pode reunir, você pode congregar nas igrejas que já existiam antes da lei nova, da lei islâmica que foi estabelecida lá. Então, se tem um templo católico, você pode ir à missa. Se tem um templo protestante, você pode ir ao culto. Se é um protestante antigo, que já existia o templo por ocasião, não essas igrejas novas, né? Já existia no tempo da instituição dessa lei islâmica lá. Mas você não pode ir na rua pregar o evangelho para uma pessoa, dar um folheto para uma pessoa, não pode. Tanto é que durante muitos anos, os irmãos reunidos lá no Egito, no Cairo, o que eles fizeram? Para poder reunir, eles alugaram uma sala no subsolo de uma igreja católica copta. Os católicos coptas são uma divisão do catolicismo romano. E lá eles reuniam, no subsolo. Inclusive, tinha sempre um guarda na porta para evitar que eles fossem atacados lá dentro, né? Hoje, eu acho que eles reúnem em casa, mas com todo o cuidado, combinado de chegar cada um, não chegar todo mundo junto e nem sair todo mundo junto. Eventualmente, eles alugam um barco e vão para o meio do rio Nilo e fazem uma reunião no barco. E uma vez por ano eles fazem uma conferência, mas aí eles vão para outra margem do Mar Vermelho
Porque tem da outra margem do Mar Vermelho é que nem Zona Franca, né? Como você tem no Brasil, tem a Zona Franca de Manaus, onde você compra coisa sem imposto, aquela coisa toda. Lá tem a Zona Franca do outro lado do Mar Vermelho, onde tem hotéis que podem servir, por exemplo, bebidas alcoólicas, porque no Egito é proibido, os árabes não bebem, pelo menos a mulher não sabe, mas os árabes é proibido no islamismo beber a bebida alcoólica. Aquelas coisas que eles fazem, aquelas coisas horrendas que eles fazem, de decapitar cristão, tudo, eles fazem sóbrios. Dá para acreditar uma coisa dessa? Não dá nem para ter a desculpa de que estavam bêbados. Não, eles estavam sóbrios quando eles faziam aquelas barbaridades. Então lá esses irmãos, uma vez por ano no Egito, eles alugam salas no hotel desse lado do Mar Vermelho, desse outro lado do Mar Vermelho, para fazer as conferências lá, porque daí podem até usar vinho na ceia, né? Porque eventualmente tem que usar suco de uva, senão você pode ser preso. Mas então, onde que eu estava? Vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecesses dos vossos próprios concidadãos, dos gentios pagãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Porque quando começou o cristianismo, começou na Judéia, começou lá em Jerusalém. E o que os judeus faziam aos judeus convertidos? Entregavam para serem mortos pelos romanos. E aí os romanos pegavam, se fosse velho, né, idosos, jogavam nas arenas para os leões matarem, para divertir a população romana, né, divertir os romanos com aqueles shows de arenas, tipo aqueles do Coliseu romano. Se fosse homens fortes ainda, com boa idade, colocavam para ser remadores das galés romanas, que era um péssimo emprego, porque você ficava algemado no remo, e se a galé afundasse, eles não davam uma chave para cada um para abrir a algema, não, você ia junto. Quem assistiu aquele filme Ben-Hur, aconselho a assistir, é um filme de o filme antigo, não esses novos que fizeram depois, mas é de 1950, eu acho. Ben-Hur é da década de 50. É um dos primeiros filmes em Technicolor. Muito interessante. O autor do livro, Ben-Hur, ele escreveu esse livro, ele estava escrevendo o livro, pesquisando para escrever o livro Ben-Hur, porque ele queria provar que o cristianismo era falso, que Jesus era falso, era fake. E no meio das suas pesquisas, ele se converteu. E aí ele escreveu esse romance chamado Ben-Hur, que é uma ficção, é um homem nobre que acaba caindo em desgraça e tal. Não vou contar o filme, você assiste lá. Procure no YouTube, deve ter, ou nos canais de assinatura. Mas em Ben-Hur você vê muito bem, porque no fim, quando ele cai em desgraça, ele é preso e é mandado para as galés romanas, para remar, né, para ficar preso nos remos lá. Isso eles faziam com os homens fortes. Agora, com as mulheres, se fosse forte, ia trabalhar de serva para alguma família romana. Se fosse jovem, e principalmente bonita, elas eram mandadas para os cabarés, para a zona de prostituição das cidades romanas. Lá em Pompeia descobriram muitos lugares lá que eram prostíbulos, que cristãs, meninas cristãs, jovens cristãs, eram mandadas para lá, para serem escravas sexuais. Isso era a perseguição que aconteceu. Os judeus faziam isso, os judeus perseguiam essas pessoas e entregavam para os romanos. Paulo foi um. O que Paulo fazia? Paulo falava que quando eles eram entregues para serem mortos, Paulo dava seu voto contra eles. Ele conta isso em Atos, porque Paulo perseguia os cristãos judeus. Judeus convertidos, Paulo era mandado para caçá-los. Tanto era que numa dessas temporadas de caça, quando ele estava indo para Damasco, ele se converteu. Porque aí o Senhor mostrou para ele que ele não estava perseguindo só cristãos, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Aí Saulo se converteu e depois passou a ser chamado de Paulo. Mas isso era a perseguição. Então tinha a perseguição dos gentios pagãos contra os cristãos gentios, e tinha a perseguição dos judeus contra os judeus convertidos na Judéia. E no versículo 15, os quais judeus também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Paulo também era uma vítima. E não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Uma vez um judeuzinho aí, um adolescente judeu, um jovem judeu, mas pegou no meu pé assim de tudo, né? Não lembro se foi no Twitter ou se foi por e-mail. Ele falou que ele ia me processar, que ele ia me mandar prender, que ele era de um grupo de judeus jovens, uma mocidade judaica, alguma coisa assim. Porque ele ficou indignado de eu falar que os judeus mataram Jesus. Ele falou, não foram os judeus que mataram Jesus, não foi. Aí eu mostrei na Bíblia onde fala que eram os judeus que mataram. Porque na realidade eles não podiam matar Jesus a pedradas, como eles costumavam fazer, como fizeram com Estevão, mas eles tinham que entregar para os romanos, e os romanos então aplicarem a lei romana, que era a crucificação. A execução romana não podia ser apedrejamento, tinha que ser crucificação. Mas esse rapazinho me perturbou, que era uma coisa, sabe? Ele estava ameaçando de me processar, de entrar com processo por denegrir o nome dos judeus e tal. Eu falei, o que eu fui arranjar aqui? Arranjar briga com um moleque judeu. O que é isso? E eles então mataram o Senhor Jesus. Está escrito aqui que mataram o Senhor Jesus, porque eles são culpados da morte. E os seus próprios profetas, porque eles mataram João Batista também. E mataram outros profetas ao longo do Antigo Testamento. E nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Eu não sei se vocês conhecem algum judeu, mas quando você se relaciona algum tempo com algum judeu da gema, né? O cara que é mesmo judeu rigoroso na sua... não demora muito, você já fica com raiva dele, porque os caras são orgulhosos, os caras são... Um dia eu estava num avião e entrou um rabino, né, com aquela roupa comprida, aquela barba preta, aquele chapéu preto e tal, e ele foi pôr a mala dele em cima do coisa assim, do porta-mala de cima, e deu com o corpo de uma mulher para jogá-la para o lado, para ele poder se colocar, se situar ali, e todo mundo ficou olhando o mau jeito dele, a falta de educação do cara, né? Porque são assim, realmente. São assim. São contrários a todos os homens, porque eles acham que só eles que têm a salvação. Só eles que vão ser agraciados por Deus. Então, quando eles veem a gente pregar o evangelho e dizer que os gentios também podem ser salvos, eles têm ódio. Eles odeiam, eles têm ciúme de cristão, porque fala que gentil também pode ser salvo. Eles se acham os caras, eles se acham os guardiões da lei, do templo, e agora estão com aquela história da vaca vermelha, da novilha vermelha, e só se fala nisso, mas eles são odiosos realmente. É claro que nós cristãos devemos amá-los, porque eles são o povo escolhido por Deus antes mesmo de existir cristianismo. E no final, será um remanescente de judeus fiéis que irá se converter ao Messias, isso durante a grande tribulação, e será esse remanescente, os que restarem dele, né, serão introduzidos no reino de 1000 anos de Cristo na terra. Então nós temos que amá-los, nós temos que suportá-los até, porque eles realmente têm as promessas, eles são o povo querido de Deus, eles são chamados de menina dos olhos de Deus. A menina dos meus olhos, o Senhor fala lá no Antigo Testamento. Mas eles impedem, no versículo 16, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Por que eles impedem?
Porque eles não querem que gentios sejam salvos. Eles não querem que os goi, eles chamam de goi. O gentil é goi. Goi é um termo pejorativo que é usado para quem não é judeu. Eles impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Eles não querem que os gentios sejam salvos. Eles querem que os gentios se arrebentem, vão para o inferno. Não querem, porque eles são orgulhosos. Isso é Paulo que está falando, não sou eu. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Quando você fica pensando como é que poderia um povo ser tão perseguido, tão massacrado, como foi durante séculos, né? E principalmente no século XX, durante a guerra da Alemanha, como é que poderiam fazer aqueles horrores que fizeram com esse povo, mulheres, crianças, velhos, né? Nos campos de concentração, como é que podiam fazer isso? O meu sogro lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso, eu acho que primeiro, eu não me lembro a ordem das coisas, talvez eu esteja trocando a ordem, mas ele lutou pela Itália, né? A Itália era amiga dos alemães, então ele lutou pela Itália, daí foi preso pelos britânicos, pelos ingleses. Aí ele ficou num campo de concentração na Inglaterra e diz que era tranquilo, porque à noite eles reuniam os soldados, os prisioneiros, para tocar bandolim. Ele aprendeu a tocar bandolim no campo de concentração, para beberem juntos e tal. Então foi assim uma estadia de colônia de férias. Mas aí ofereceram, quem quisesse lutar contra a Alemanha, podiam se alistar para lutar. Daí ele pegou e se alistou, ele falou, eu vou sair aqui da prisão. E foi. E aí ele foi preso pelos alemães. Foi preso pelos alemães e foi para o campo de concentração alemão. E o campo de concentração alemão era outra, não era Disneylândia, não. Era outra conversa. Ninguém sentava em volta da fogueira para cantar, para tocar bandolim. Não. Ele comia uma batata por dia, uma beterraba por dia, alguma coisa assim. Ele tinha que trabalhar no campo na plantação de beterrabas, né? A beterraba era usada para fazer o açúcar. Então o que ele fazia, por causa da fome, os prisioneiros arrancavam as folhas da beterraba e comiam a folha crua, de tanta fome que tinham. E ele tinha que enterrar os judeus que eram fuzilados, porque eles botavam lá um bando de judeus, passava a metralhadora, e depois ele, com outros prisioneiros, tinham que ir até lá e enterrar os coitados. Mas o problema é que você passa uma metralhadora num bando de judeus, num paredão lá, nem todos morrem na hora, né? Uma pessoa toma às vezes 5, 6 tiros, a gente vê no jornal aí, o cara é preso, vai para o hospital e não morre, né? Às vezes a gente quebra a unha e dá infecção e morre, mas tem gente que toma um monte de tiro e não morre. Então ele tinha que enterrar os judeus fuzilados. E aí o que fazer? O cara está lá gemendo no chão, aí ele tem que pegar a pá, bater na cabeça do judeu até morrer, até acabar de matar, para não enterrar o cara vivo. E ele ficou com traumas tremendos disso daí, do tempo de prisioneiro no campo de concentração. Porque realmente isso é... Agora, por que esse povo sofreu tanto, os judeus, né? Porque você vai para Deuteronômio 25, você descobre, está escrito lá. Deuteronômio 25 até o versículo 14, seria, se eles fossem obedientes, o que aconteceria? Só bênção. Do versículo 14, Deuteronômio 25 ou Deuteronômio 28? Acho que é 28. Vamos olhar lá para eu não dar informação errada. É Deuteronômio 28. Se eles fossem obedientes, até o versículo 14, né? Daí no versículo 15 começa assim: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, então, aí vem as maldições. Maldito serás na cidade, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito serás ao entrares e maldito serás... Então, a maldição que Deus lançou sobre eles perdura até hoje. Eles só estão ali na terra fazendo de grande coisa porque tem costas quentes dos Estados Unidos. Se tirar o apoio americano ali, o que acontece? Entram os árabes lá e acabam com eles.
Só por isso. Aquela volta que eles tiveram para a terra prometida não é ainda a volta bíblica. Porque nas profecias bíblicas, quando fala de uma nação renascer em um dia, aquela coisa toda, não são esses que estão ali, porque esses estão em rebelião. Nas profecias, são judeus que irão realmente reconhecer que erraram ao assassinarem o Messias e serão reconduzidos à sua terra, por Deus. Por Deus. Esses serão realmente a volta da nação que vai reaparecer em um dia, vai ser isso. Não é o que hoje acham que é. Tanto é que fica muito cristão hoje paparicando o judeu, achando que eles estão certos, estão errados, eles são rebeldes. Vai pregar o evangelho na rua de Jerusalém, para dizer. Você toma pedrada. Crianças, tem vídeo no YouTube, crianças na rua de Jerusalém tacando pedras em evangelistas. E os pais olhando. A mãe só olhando, orgulhosa. Olha meu filho apedrejando um cristão ali. Então, eles não querem que os gentios sejam salvos. Então, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E eles estão debaixo dessa ira de Deus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.